Bem-vindos a São Januário, a casa do Clube do Povo. Foi aqui que nasceu um dos times mais iluminados do futebol mundial. Em 1948, o Brasil estava pequeno demais para o Vasco, que partiu rumo ao Chile para fazer história no Campeonato Sul-Americano de Campeões. Tantos anos depois, o Expresso da Vitória segue vivo na incrível elegância de Barbosa, na valentia da defesa, na genialidade do meio de campo e na pontaria certeira do ataque. São heróis que atravessam o tempo na delicadeza das lembranças, vivem e renascem nas memórias contadas de geração para geração, resistem ao tempo e se fazem mais poderosos que os anos, as décadas. Primeiro campeão continental da história, o Expresso da Vitória deixou de ser um time para se tornar sentimento. Um amor que enche a torcida cruzmaltina de orgulho e transborda nas arquibancadas pelo Brasil afora. Para entender o surgimento desse fenômeno que é o Expresso da Vitória, é preciso voltar um pouco no tempo. Nos anos 40, o Vasco já era o clube do povo por conta de seus títulos e posicionamentos. Em 1923, havia conquistado o campeonato carioca de maneira histórica. O time era formado por negros e brancos sem dinheiro, algo impensável em uma sociedade extremamente racista e um esporte feito para ricos. O título provocou a ira dos adversários, que exigiram a exclusão de 7 titulares da equipe cruzmaltina. Em um ato revolucionário, o Vasco lançou a resposta histórica, reafirmando que lutaria até o fim contra o preconceito. Os rivais, então, fundaram uma nova liga. Em 1924, o Vasco venceu o Carioca sem a participação dos clubes da elite, mas o Gigante da Colina lotava estádios, e estádios lotados significavam mais dinheiro. Por isso, o Vasco foi convidado para entrar no campeonato recém-criado, mas com uma condição: ter um estádio. A torcida vascaína não fez por menos. Passou o chapéu para construir São Januário, na época o maior estádio da América do Sul. E muito mais que isso, um símbolo de resistência. O Vasco é a agremiação mais importante do Brasil, quiçá do mundo. Porque na sua história tem luta contra o racismo, tem muita coisa. O Vasco é expulso da liga por conta de ter negros e brancos. Eu começo a entender essa história. Ou tira os negros ou sai da liga. E o Vasco não tirou os negros. Portanto, o Vasco era um clube que abrigava os negros com generosidade, com solidariedade, né? E ostenta na sua história esse momento maravilhoso de defesa de uma posição clara antirracista. O Sérgio Cabral me convenceu a ser Vasco porque ele tinha esse lado antirracista e tal e coisa. Mas eu sempre digo, não se chega a torcedor de um time por razões racionais, não. E durante muito tempo eu fui Vasco, mas assim, por razões políticas, né? O Jaguar nem ligava muito para futebol. Então eu fazia questão de enfatizar a importância dele ser Vasco. Ou melhor, a importância de ser Vasco. O Vasco tinha charme, né? Muitos amigos meus eram vascaínos, eu também entrei nessa. Não havia nenhum outro clube que participava de alguma luta antirracista. Quem participava era o Vasco. Não devia de ser só um time, deviam ser todos.
Porque qualquer jogador mestiço ou negro em campo é chamado de macaco. Às vezes até pela própria torcida do time. Eu acho isso um atraso, um retrocesso, uma coisa terrível. Aliás, eu sou negra retinta e sei o que passo, né? Na pele. Mas eu sou tinhosa. Eu não abaixo a cabeça para o racismo. Eu acho que o racismo é uma doença incurável. O racista é doente. O Vasco me acalentou e me deu essa referência de entender a raça negra no esporte, a sua importância, né, e de ter, né, um time que pudesse, né, agregar, né, todo esse movimento, somar conosco, discutindo, trabalhando contra a invisibilidade, contra o preconceito, o feminicídio. Então o Vasco é história, por isso que eu sou Vasco. Um time, ele é importante, não pelo aquele momento em que ele está com um grande elenco e tal, ou ganhou um campeonato, algumas vitórias, mas é pela sua história, isso é que conta. E não tem nenhum time no mundo assim que tenha a história igual à do Vasco. A cena carioca dos anos 40 era riquíssima e dominada em boa parte por personalidades vascaínas. Carlos Drummond de Andrade já havia trocado Minas Gerais pelo Rio de Janeiro e se tornado um dos maiores escritores do país. Ainda na literatura, Raquel de Queiroz conquistava cada vez mais espaço em uma sociedade machista. Maior meio de comunicação da época, o rádio via nascer dois talentos que, anos mais tarde, seriam eternizados pela TV. Na Rádio Clube Fluminense, Abelardo Barbosa criava um programa de músicas de carnaval chamado Rei Momo na Chacrinha, apelido que o acompanharia para sempre. Já Chico Anísio brilhava na Rádio Guanabara como ator e redator, mostrando desde cedo seus múltiplos talentos. Na música, Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pixinguinha, encantava o mundo com obras como Carinhoso, Lamentos e Vou Vivendo. Zequete começava a compor sambas para Portela, no início de uma carreira que marcaria para sempre seu nome na arte brasileira. Nelson Sargento, por sua vez, entrava para a ala de compositores da Mangueira. Era o ponto de partida de uma história que deu ao Brasil e ao mundo letras delicadas e elegantes como seu criador. Ainda na Estação Primeira, Jamelão assumiu o microfone nos desfiles da Verde Rosa, sendo por décadas uma das vozes mais marcantes do nosso carnaval. A história do samba é uma história vascaína. Tem um ou outro torcedor de outro time, mas a grande massa de compositores é de vascaíno. Tem mais vascaínos do que a gente, que eu me lembre agora. Eu me lembro de muitos, não é? Assim, no meio musical e tudo, não é? Eu acho que é muito pela história do Vasco mesmo, sabe? Você ter pessoas assim como Jamelão, o Nelson Sargento, o Nelson Cavaquinho, né? Zequete, eram pessoas inclusive muito ligadas assim com o Vasco, não é? Eu acho que é por causa dessa história, sabe? Acho que as pessoas fazem uma escolha. A turma que ficava vascaíno, se tornava vascaíno por causa dessa posição, da posição política do Vasco, é a turma que já tinha a cabeça pronta para ser. Por exemplo, o Ferreira Goulart, um intelectual, aliás, para mim, é o maior intelectual brasileiro que eu conheci. Né? Ele era um vascaíno por causa da posição do Vasco ampla, antirracista, enfim, conhecia a história do Vasco. Você pega um Drummond de Andrade vascaíno, você vai ver grandes pensadores, Pixinguinha, né? Pessoas que tinham, né, um comportamento intelectual e que tinham um posicionamento social muito bem definido. Então, acho que esse Vasco da Gama é que eu sou apaixonada. Não, o Pixinguinha não
não ligava muito para futebol, não. Ele era Vasco por paixão, por amor. A Mangueira é vascaína. A Mangueira tem alguns nomes que torcem para outros clubes, mas a massa ali é vascaína. O nosso sargento é um sujeito fantástico. O Nelson ele tinha a alma do artista. Ele era artista. Para mim, ele era o artista. Evidentemente que o Vasco e a Mangueira se orgulham muito de ter um torcedor como ele. O Vasco é ligado ao carnaval. Carnaval e Vasco estão assim, como uma mistura homogênea. Meu coração é Vasco e Vila Isabel, assim, pau a pau. Nos anos 40, o Rio de Janeiro era a capital federal e São Januário era o palco principal dos eventos mais importantes do país. O presidente Getúlio Vargas tinha o estádio como seu lugar preferido para as cerimônias de 1º de maio e 7 de setembro. Foi na Casa Vascaína que ele anunciou a criação do salário mínimo. São Januário recebeu ainda um comício de Luiz Carlos Prestes para 100.000 pessoas, semanas após o líder comunista deixar a prisão, graças à anistia política assinada por Vargas. Na primeira metade da década, o mundo sofria com a Segunda Guerra Mundial e mais uma vez a torcida vascaína se fez presente. Em nada mais, nada menos de 20 dias, uma vaquinha arrecadou dinheiro suficiente para comprar um avião para a Força Aérea Brasileira, que lutava contra as tropas de Adolf Hitler. Foi nesse clima de guerra e exaltação ao patriotismo que Heitor Villa-Lobos regeu um coral de 20.000 vozes em São Januário, no dia da independência em 1943. 2 anos depois, o conflito quase cancelou o desfile de carnaval no Rio. Mas o estádio recebeu as escolas de samba e a Portela se sagrou campeã. Deu águia na cabeça. Portela. Eu fiquei sabendo dessa história. Não é muito tempo depois também. E teve um ano lá atrás que eu era criança ainda. Acho que eu tinha uns 7 anos por aí. 45, né? Fim da Guerra Mundial. E queriam cancelar o carnaval. Foi cancelado, aliás. E o Vasco fez o carnaval. E as escolas de samba desfilaram no campo do Vasco. Tudo isso que a gente já falou aqui, que já se falou muito sobre a importância de São Januário numa determinada época, não só como um campo, um espaço que era para o futebol e tudo, mas que também foi muito usado assim politicamente e tudo, não é? E acho que muita coisa se concentrava ali em São Januário, não é? Eu acho que é uma história muito bonita e tudo que envolve tudo isso, né? Toda essa importância que teve o estádio num determinado momento, não é? Principalmente na década de 1940. O lugar mais importante do Rio de Janeiro era o Campo do Vasco. Tudo importante acontecia no Campo do Vasco. O Vasco era o palco principal do Brasil até o Maracanã, até a existência do Maracanã. Era o maior estádio, chegou a ser o maior estádio da América do Sul. E é um orgulho, né, para todo vascaíno. Que já era um orgulho, eu acho que é um orgulho até hoje. E eu me orgulho muito de ver o estádio e particularmente a fachada de São Januário, que eu acho muito bonita, do ponto de vista artístico, criativo. Realmente o estádio Vasco é hoje um monumento da cidade do Rio de Janeiro. Construído exatamente pelo suor, pela força, pela garra do povo que se cotiza
né? E se cotiza para que compre material para construir São Januário. Ele tem um suor do povo, suor do brasileiro, suor do vascaíno. É a segunda pele nossa. A história do Vasco funde-se muito com a história do Brasil, né? Na sua luta, a questão racial, da democracia, contra a invisibilidade, né? Acho que a história do... Você pode ser qualquer outro time, né? Mas você não pode deixar de conhecer a história desse time chamado Vasco da Gama. Essa coisa que faz parte da sua formação, do seu crescimento, né? Eu vou a um jogo do Vasco e eu vejo lá Barbosa, o goleiro, vejo uma linha média, Eli, Danilo e Jorge, então Ademir, o grande expresso, e com aquela faixa, eu vou ser Vasco. A cidade do Rio de Janeiro era a capital do país. O Campeonato Carioca era enxergado pelo mundo como o principal campeonato do Brasil. Por isso, o organizador do Campeonato Sul-Americano de 48, Colo-Colo, resolveu convidar o Vasco, porque era o campeão carioca de 1947, para representar o país. O Gigante da Colina conquistou no Chile um dos troféus mais valiosos de sua galeria. Mas a beleza dessa escultura de bronze vai muito além de suas formas delicadas. Segundo a mitologia inca, a cada manhã o condor busca o sol no fundo do rio e o leva até o céu, iniciando um novo dia. E foi assim, a cada jogo do Sul-Americano, que o Expresso da Vitória desenhou a fase mais brilhante de sua história. Senhoras e senhores, é hoje o grande dia. O Estádio Nacional tem um excelente público para Vasco da Gama do Brasil e Litoral da Bolívia. O Scratch Cruz Maltino já está na cancha. Barbosa, nesse momento, se exercita enquanto ele conversa com Chico. Lelé e Friaça finalmente guardam o balão para o início da peleja. Ele cobra lateral e recoloca o couro em circulação, entregando a Friaça. O ponteiro avança pela direita e cruza a meia altura. A plateia se levanta. O Vasco chega perigosamente. O centro se oferece a Lelé. Atenção, preparou. Chute forte pro gol. Gol do Vasco! É gol brasileiro no Chile. Um chute maravilhoso. O score está aberto no Chile. Na época, a mídia era o jornal. Tanto é que os jornais, antigamente, eles tinham duas edições. Eles tinham a edição matutina e a edição vespertina, porque eles é que traziam as notícias. E havia, assim, um movimento muito simpático, principalmente ao Vasco. Eu pegava o jornal, primeira coisa que eu queria saber é do Vasco. Não queria saber de outro assunto. Meu pai me contava que, como não tinha televisão na época e o rádio era o meio de comunicação, que as pessoas se reuniam perto de um rádio para assistir, para ouvir e sair depois fazer comentários nos bares, nas ruas, nas esquinas, sobre o campeonato que foi o campeonato que revolucionou o futebol da América Latina e do mundo. Meu tio ouvia futebol pelo rádio, um rádio com fio terra, que era do meu avô, e nós ouvíamos juntos, principalmente quando era o Vasco. A gente formava na memória a cena, né? Era com um rádio teatro. Então qualquer coisa que a gente ouvia no rádio, a gente criava dentro da gente a cena, o espetáculo. Quando saía gol, a mesma euforia de agora. Com uma diferença, não tinha o visual, mas tinha no coração, na memória, o que estava acontecendo no campo, né? Todo mundo reunia, tudo numa sala, e ligava o rádio, e ficava na expectativa de ouvir o jogo pelo rádio. E a gente vibrava, não podia ver o jogador, mas o locutor botava a gente ao par de tudo, né?
a bola, e tá correndo agora, e vai entrar, entrou, gol, aí grita. Aí a gente pulava. Ah, era aquela festa. O poder do rádio era infinito, muito maior do que você vê na televisão, né? Porque essa transmissão, né? E esse querer ver através da locução o seu time jogando, a maneira em que o locutor irradiava, narrava o jogo, você adentrava o rádio, né? Como se você estivesse dentro do campo, vendo o seu time, tá vendo? Então, esse poder do rádio, né, ele era cristalino, né, no desenvolvimento intelectual de uma criança, né? Havia uma certa coautoria, né, de quem ouvia o rádio, de estar vendo, né, o que o locutor, né, o que ele acabou de narrar. Mas foi isso que eu tenho na lembrança, assim, de ficar ligado no rádio, todo mundo, e vibrando. A gente via muito em jornal, revistas, era o Ademir, não é? Que era a figura, assim, a grande estrela, né? Eu sei de cor o time do Vasco, porque os meus botões a gente jogava, ou era botão de coco, que a gente fazia. Todo mundo sabe disso. E colocava o nome, ou então, mesmo sem colocar o nome, tinha as posições, a gente sabia quem era o Friaça, quem era o Maneca, o Ipojucan, o Ademir, o Chico. E é claro que você ia falando, né? Mandou a bola para não sei quem agora para não sei quem vai chutar. Aí, prepara, aí o cara lá ajeitava o goleiro era uma caixa de fósforo, né? E botava chumbo dentro, botava peso dentro para fazer a caixa de fósforo, né? E quando você conseguia colocar a bola por cima do zagueiro ou por cima do... Era uma vibração só, né? Gol de Ademir. Ademir é o grande destaque deste segundo match do Vasco no Sul-Americano. O craque já balançou a rede do Nacional do Uruguai e quer mais. Domina o couro e avança em direção ao campo adversário. Ademir passa por um, passa por dois, vai encantando a plateia. Ademir se aproxima perigosamente da área uruguaia com o balão dominado. Mas, opa! O que é isso? Uma entrada violenta, uma entrada fortíssima. Caído no gramado, o jogador Ademir. Preocupação em todo o Estádio Nacional do Chile. Expectativa pela continuidade do grande ídolo cruzmaltino. E atenção, que notícia triste. Ademir não consegue. Está pegando muito o atleta do Vasco da Gama. Está fora de combate o craque Ademir. O que será do Vasco sem o seu principal jogador? O Ademir me disse que quando ele se machucou, ele ficou muito desesperado. Ele e o time também. Até porque o time, ele era a esperança do time. Ele era era o cara que ia fazer o gol, era o cara que ia finalizar. E realmente todos ficaram muito preocupados. O Ademir tinha uma característica assim, maravilhosa. Ele dizia, eu chuto com as duas pernas. Então, do jeito que a bola vem, ela bateu no meu pé, ou direita ou esquerda, a tendência é ir pro gol. Meu amigo daquele grupo que ficou foi o Ademir, que era meu ídolo. O Ademir era um cara muito simpático, boa praça, jogava pra cacete o Queixada, né? Marcava gol que nem adoidado, né? Gente muito educado, muito... Gente fina, gente finíssima. O Ademir, a gente corria, ele vinha para brincar com a gente corria com ele, que ele gostava muito de correr com as crianças. Mandava a gente correr de um lado de uma trava para outra. Quem chegar primeiro vai ganhar um sanduíche ou um doce. O pessoal chamava ele de Queixada. Aí, às vezes até eu brigava com as meninas, não chama assim não, é muito feio. Ele chama ele direito pelo nome, Ademir. Ah, mas a gente conhece ele como Ademir Queixada. Aí ficou, né?
Quando o pessoal chamava ele de queixada, tinha uma frase que ele comentava muito com a gente, dizia, do qual não me queixo. Tenho uma queixada do qual não me queixo. Era uma frase dele, ele adorava, ele não se queixava não. E uma vez eu estava fazendo um show no Teatro Clara Nunes, foi no começo da década de 1980, né? E o teatro tem um palco assim que não é muito grande, né? E o camarim ficava logo assim, você saía do palco e ficava, entrava no camarim e ficava ali. E as pessoas que iam falar com você, amigos e pessoas da plateia, elas iam no palco, subiam no palco e faziam uma fila até a porta onde estava o artista ali que tinha acabado o show. Quando eu abri a porta, né, na minha frente estavam Newton Santos, Ademir e Zizinho. E o Newton foi apresentando, ó, esse aqui é o Zizinho, ah, sim, tudo. Ah, o Ademir. Aí quando eu cheguei para ele, eu olhei para ele e falei assim, você já foi meu botão. Um torcedor do Vasco reconhecia Ademir, era uma festa. E ele chorava e tocava em Ademir. Ademir, será que eu estou tocando mesmo em você? Você é de verdade mesmo, é o jogador do Vasco, o nosso campeão. Ele chorava ele, chorava Ademir. Eu sentia essa emoção, né, do vascaíno com Ademir. Tem uma crônica muito legal aqui, do Armando Nogueira, sobre o Ademir. Quantas vezes amaldiçoei os rushos de Ademir. Ele arrancava do meio do campo, temível e, como um raio, entrava pela grande área fulminante. O desfecho era sempre o mesmo, a bola no fundo da rede, um goleiro desvalido e o meu coração magoado. No Campeonato Sul-Americano, em 1948, Ademir tinha ganho uma bola do Vasco da Gama. E essa bola ele levou para a viagem, né, no Chile. E essa bola foi assinada por grandes celebridades, grandes jogadores da época. Todo mundo queria assinar a bola que estava com Ademir. Ademir pedia a todos os jogadores. E essa bola ele trouxe para a casa dele e ficava de vitrine, era o orgulho dele, ele adorava mostrar a bola com a assinatura de todos os grandes jogadores da época. Mas ele tinha uma secretária que trabalhava na casa dele e que viu a bola suja. Aí Ademir disse, Rômulo, quando eu cheguei em casa à noite, a bola estava totalmente limpa. E a secretária disse a mim, senhor Ademir, olha, a bola agora está limpinha, o senhor pode ficar tranquilo, que aquele sujo todo eu tirei. E ele disse a mim, Rômulo, quase que eu infarto. O Vasco vem para seu terceiro jogo contra o Municipal do Peru, mas sem Ademir, a sua grande estrela. Ismael recebe, conduz a bola, leva o Vasco mais uma vez para o ataque, aciona a Friaça, o atacante domina, dá o drible, bate pro gol. Gol! Mas não podemos esquecer a atuação brilhante de Ismael. O Vasco encontra nesse jogador um valoroso atleta para suprir a ausência de Ademir. Anotem esse nome, senhoras e senhores. Ismael do Vasco da Gama. Meu pai sempre comentava comigo. Olha, tinha jogadores do banco de alta qualidade, inclusive eu. O time era assim um time fenomenal, porque todos os jogadores eram bons, cada um com a sua característica, mas era assim um plantel de 11 grandes jogadores e 11 grandes reservas. Ele tinha uma característica muito interessante, que além de técnico, era um jogador agressivo, ia para cima, e foi isso que chamou a atenção do Vasco da Gama, que foi buscá-lo. E ele não era titular no Vasco da Gama, nem quando substituiu a grande estrela, que era Ademir Menezes, o Queixada, o Ismael mudou um pouco a posição e foi lá o centroavante que o Vasco precisava naquele momento, quando machucou o Queixada. Quando o Ademir se machucou, realmente houve uma apreensão muito grande, porque ele era a referência, né? Mas, graças a Deus, acabou dando tudo certo, né? Qualquer jogador era importante, qualquer jogador era assim, ídolo, né? Principalmente o Maneca. Maneca era um jogador que jogava muito. O Ademir fazia muito gol, mas o Maneca ajudava. O Danilo também. O Danilo, ele morava numa rua perpendicular a Dias da Cruz, Rua Jurunas. E eu ia com os amigos
A gente subia lá, passava na porta dele para lá e para cá, para ver se a gente via o Danilo. E uma vez a gente estava passando, ele veio, ele, oi, tudo bem, gente? Oi, tudo bem? O que estão fazendo aqui? A gente veio ver, a gente veio lhe ver. Ele, oh, que legal, então Vasco! Foi uma lembrança boa que eu tenho lá da infância. Era hábito do Vasco da Gama ir buscar em todo o Brasil, em qualquer parte do Brasil, os grandes jogadores, tanto no Sul, no Leste, no Nordeste. Ao chegar no Rio de Janeiro, o meu pai foi morar no estádio de São Januário. E essa relação aumentou assim a afetividade. Ele comentava muito comigo sobre o carinho e o respeito que ele tinha pela instituição Vasco da Gama. Uma parte interessante, muito engraçada para mim, pelo menos, foi quando o meu pai, junto com o time do Vasco da Gama, chegou em Santiago do Chile e lá foi ele, junto com o Barbosa, para o seu quarto e lá encontraram duas camas. Uma cama a essa altura e outra um pouquinho mais acima. O meu pai ficou na cama de baixo e o Barbosa na cama de cima. Eles foram treinar e na volta essas camas, uma cama tinha sumido. Então, eles botaram uma cama sobre a outra, uma embaixo da outra, que meu pai não sabia onde é que estava essa cama. Ele nunca tinha visto isso por aqui. Então, não existia bicama no Brasil. Então, ele viu lá no Chile, em Santiago, e teve esse problema todo. Ele brigou com a camareira não sabia explicar, a língua era diferente. Então, foi muito difícil esse momento lá. O Emelec pressiona, mas a defesa do Vasco da Gama afasta outra vez. A pelota está com Friaça, rompe a marca central do campo, se livra da marcação e entrega o couro a Ismael. Ele está próximo da área, arrisca o chute. Gol do Vasco! Um chute magnífico no ângulo. Quem será capaz de parar o expresso da vitória? Na época, o Vasco era o Expresso, né? E o Expressinho, né? Eu acho que isso teve uma influência muito grande, não é? Essa coisa do futebol, de garoto e tudo assim, eu tenho uma boa lembrança. Mas com relação aos times, a gente tinha os garotos, um era Fluminense, tinha muito Flamengo também, mas a grande maioria da garotada era o Vasco. E eu acredito que era porque é aquele momento mesmo do time, não é? Que já vinha de alguns anos, não é? A superioridade do Vasco era indiscutível, insofismável. Não estava em discussão. Se é o melhor, se é o melhor é o Vasco. Aí você pode ser Fluminense, Flamengo, Botafogo, por alguma razão pessoal. Uma razão especial. Mas por ser o melhor, se quiser ser o melhor, tem que ser Vasco. Quando eu estava com 10 anos, o Vasco montou o Expresso da Vitória e ganhava tudo. Foi impressionante. Aquele Expresso da Vitória levou o Vasco a ter uma gama enorme de torcedores. Porque, por exemplo, um clube que vai ganhando, a meninada novinha, ele ainda não está decidido. Ele vai para aquele que está ganhando, que joga melhor, que tem mais vitória. Então ele vai formando, né? Então tem uma gama de torcedores do Vasco que eram novinhos, da geração Ademir, da geração Barbosa, da geração mais para cá, Roberto Dinamite, que vai formando uma torcida. Em 49, teve um jogo no campo do Madureira que saiu briga na arquibancada e eu pulei para dentro do campo do Madureira.
e corri e sentei ao lado do gol do Barbosa. Vi o jogo do Vasco, ao lado do gol do Barbosa. O Barbosa batia o tiro de meta, ia lá e passava a mão na minha cabeça. Eu tinha 9 anos na época. Mas fui para casa com a cabeça, a prêmio, né? Feliz com o carinho do Barbosa comigo. A gente vinha ver o jogo e vinha, eu, minhas primas, tudo com bandeirinha, a gente já vinha cantando, até chegar aqui dentro do São Januário, era uma festa pra gente. À volta a gente entrava feliz da vida dentro do bonde, ia cantando, a gente morava perto, morávamos em Ramos, né? Até o bonde chegar lá era uma festa. Ele só dizia, cuidado meninas, seguram aí para não... porque o bonde vai fazer a volta agora, a curva. Aí a gente, a gente está segura. Mas a bandeirinha estava na outra mão, aí a gente gritava. O Vasco vai empatando com o Colo-Colo do Chile. Violência no jogo, uma disputa intensa. É a última volta do ponteiro. A plateia está de pé. Terminou o jogo! O campeonato quase foi suspenso, ao menos a participação do Vasco. A vitória sobre o Nacional chamou muita atenção. Isso fez com que o presidente do Colo-Colo resolvesse esticar um pouco mais a presença do Vasco no Chile. Isso gerou um imbróglio com a CBD, porque vários jogadores vascaínos, o técnico Flávio Costa, o massagista e o médico deveriam se apresentar à seleção brasileira. O presidente da Conmebol, Luiz Valenzuela, entrou em campo e conseguiu convencer a CBD a deixar o Vasco alguns dias a mais no Chile. O Vasco é o primeiro campeão continental de clubes do mundo. Mesmo de forma tardia, né, em 96, a Conmebol reconheceu o Campeonato Sul-Americano como legítimo, né, como um campeonato sul-americano. E permitiu, inclusive, a gente disputar em 97 a Supercopa de Campeões da Libertadores, né, antes do Vasco conquistar a Libertadores em 98. Né. E esse campeonato assim, foi tão importante que ele serviu de inspiração para a própria Libertadores e para a Champions League da UEFA. O vascaíno é muito consciente da sua história, né? Assim, ele celebra os grandes conquistas, a resposta histórica, ele celebra os seus ídolos. A gente pode pegar como exemplo Barbosa, né? O Barbosa foi batizado, foi o ídolo escolhido para batizar o CT do Vasco. A grande maioria nunca viu Barbosa jogar, mas por toda a injustiça que Barbosa sofreu, por todo o racismo que ele sofreu da mídia, de jornalistas, né? A torcida vascaína abraçou Barbosa como um ídolo vivo. Domingo 14 de março de 1948, a noite começa a cair no Chile. Daqui a pouco conheceremos o grande campeão sul-americano. O Vasco chega à final com a vantagem do empate. Do outro lado está o temido Di Stéfano, mas temos Barbosa, o grande Barbosa. Se ele não sofrer gol, o Vasco será campeão. Eu venho de uma família de vascaíno, né? E meu pai acompanhou o Barbosa. E falava que era o melhor goleiro do futebol brasileiro da época e um dos melhores até do futebol mundial, né? E sempre foi, para mim, com essa história que meu pai contava, sempre foi uma referência para mim, para que eu fosse o goleiro que fui no Vasco da Gama. O meu encontro com o Barbosa foi sensacional. Assim que fui contratado pelo Vasco, ele me deu a bênção
E eu não esqueço nunca as palavras dele. Disse que eu ia conseguir fazer história no Vasco. Eu tenho muita história para contar sobre essa pessoa. Eu não vi jogar, mas sei quase tudo sobre ele. O meu encontro com o Barbosa foi no ano de 1993. É um jogo festivo aqui em São Januário, entrega de faixa, né? Do bicampeonato carioca. E quem me entregou essa faixa foi o Barbosa, né? Foi um dos momentos maravilhosos da minha passagem pelo Vasco da Gama. O Barbosa me deu os parabéns, né, quando me entregou a faixa. Falou que me acompanhava, né, desde a base, já sabia. E desejou toda a sorte do mundo na minha trajetória dentro do Vasco da Gama. Uma das coisas que a gente observou quando tem alguns vídeos antigos era, assim, em relação às suas qualidades, eu observei muita velocidade do Barbosa e seu tempo de bola, né, que era impressionante. Então foram algumas coisas que eu consegui observar no nosso maior ídolo. Isso eu vi, se ninguém me contou, eu vi o Barbosa bater tiro de meta e jogar lá do outro lado do campo. Várias vezes que me impressionava. E que depois, com os treinamentos, virou uma coisa comum em goleiros. Qualquer goleiro hoje faz isso. Me chamou muito a atenção o fato dele ter sido um super popstar, assim, para a época, né? Ele ilustrou muitas capas de revistas, ele dava muitas entrevistas. Então, quando a gente pensa que é um futebol da era do rádio, é um futebol pré-televisão, que a gente não tem, então, memória visual do Barbosa em campo, isso traz um pouco de tristeza, porque dava muita vontade de conseguir ver o Barbosa em ação, né? Isso são pouquíssimos trechos e fragmentos que dava para ver a atuação dele no gol, né? Escanteio para o River Plate, vem bola na área do Vasco, tensão no Estádio Nacional. A zaga Cruz Maltina se posiciona, Di Stéfano domina, prepara o arremate, um pelotaço, Barbosa vai no canto, faz uma defesa extraordinária o goleiro brasileiro. Quando o Brasil jogou a primeira Copa, aqui em 1950, eu ia fazer 8 anos. Minha mãe foi ao jogo, meu pai foi ao jogo. Minha mãe até dizia uma coisa que a gente ficava meio assim, ela dizia assim, olha, eu quase não conseguia ver o jogo. De tanta gente, eu não conseguia ver direito o jogo. E foi aquela comoção, não é? Em 1950, quando teve aquela tarde fatídica, né, que o Brasil perdeu de 2-1 para o Uruguai, e a pergunta que eu fiz a ele, Ademir, pessoalmente, foi o que aconteceu naquela tarde. Ele disse, Romulo, minhas pernas ficaram pesadas, a gente não conseguia jogar. E o Barbosa, então, que foi tanto criticado, muita crítica em cima dele, não, o Barbosa foi também, pegou muita bola, foi realmente um grande jogador da época. Nós somos os Barbosos negros que tem diariamente de convencer a nossa capacidade de não dar uma bola fora. No caso da bola, literalmente, um frango. É um frango, será? Eu falei fora de hora? É um frango? Então Barbosa sou eu. Somos nós. E me magoa muito falar do Barbosa, deixar a memória dele entregue a uma derrota, quando ele, para mim, foi o meu maior goleiro que eu vi na minha vida. Né? Eu não me lembro de outro goleiro que tenha me entusiasmado tanto pela categoria, pela elegância, no gol. Né? Eu tinha uma profunda admiração por ele. Ai, falar do Barbosa é tão fácil e tão difícil ao mesmo tempo, né? O futebol era para branco, era para elite, não era para negros, né? E o Barbosa meteu o peito e falou, não, eu sou negro, não tenho elite nenhuma, mas eu vou ser jogador de futebol, eu vou ser goleiro. Escolheu a pior posição que tem no futebol, né? Então eu falo assim, o Barbosa, ele é um grande herói como o nosso clube Vasco da Gama.
E eu acho que tem que destacar o lugar do Vasco da Gama na congregação de jogadores negros no Brasil. É um clube que nasce de uma comunidade de portugueses, né, comerciantes, mas que logo se vê interessado em trazer jogadores bons para ganhar os campeonatos, né, para se dar melhor futebolisticamente, e para isso não interessa a cor e não interessa a origem social do jogador. Aí que você vê, na verdade, um dos primeiros times do Brasil que de fato incorpora jogadores negros ao seu time principal. Então, quando o Barbosa chega, isso já é uma cultura instituída no clube, né? O Barbosa nunca teve nenhuma questão dentro do clube que o fizesse se sentir discriminado, né? Pelo contrário. Eu falo, o Barbosa, até para morrer, ele morreu numa data histórica, grandiosa, que foi o dia da carta histórica, né? Que eu falo, o Barbosa foi pro time, que era a cara dele, eu falo, é a minha cara, a nossa cara, que nós somos vascaínos, sabemos a importância da história. Eu falo, o Vasco tem a história mais linda do futebol do mundo, por aceitar negros, operários, ser o time, verdadeiro time do povo, né? São decorridos 30 minutos da segunda fase. Labruna recebe perigosamente próximo da área. Bate pro gol Barbosa! Numa atuação espetacular. Bom, o Projeto Negro Muro nasceu em 2018. Eu busquei colocar em prática já um desejo antigo de homenagear figuras negras, principalmente do subúrbio do Rio, que eu acho que tinham que ter mais reconhecimento, ou que no mínimo as pessoas soubessem que pelo menos essa figura morou aqui, transitava aqui, teve um relacionamento com esse espaço aqui. Homenagear o Barbosa foi uma grande emoção pra gente e motivos não faltam, né? Assim, pelo protagonismo dele, tanto no futebol quanto no esporte nacional. E a figura do Barbosa acaba transcendendo o próprio Vasco e o próprio futebol, né? Assim, o Barbosa foi o goleiro do Vasco, o maior ganhador do clube, mas também um grande goleiro da seleção brasileira, né? Eu, como rubro-negro, cara, para mim foi emoção quase que um dever de quem está, né, trabalhando com resgate de memória coletiva, né? De debater e de escancarar o racismo no Brasil, só que de forma propositiva, colocando o negro num lugar de destaque, de heroísmo, e não num lugar de submissão, de coitadismo. Um dado interessante é que o Barbosa, ele é um dos grandes nomes na posição na década de 40 e 50, e de certa forma ele revolucionou a posição também, né? Porque os goleiros naquele período do futebol brasileiro eram mais estáticos embaixo do gol, e o Barbosa, ele começa a sair do gol para tentar abafar algum ataque, né? Alguma possibilidade de gol adversário. E isso é um dado que a gente encontrou nas pesquisas para a realização do muro. Fechou o gol na final contra o River Plate, em 48. Ganhou um prêmio individual por isso. Acho que o centenário e tudo que a gente está vendo de Barbosa nesse ano, e nessas últimas décadas, na verdade, é sim uma reparação histórica, a sua figura, a sua importância no futebol brasileiro, ainda que tardia, mas é muito importante. E aí a figura do Barbosa emerge como esse símbolo, na verdade, de um atleta de alta excelência, mas que teve a sua narrativa, né, mais do que a sua carreira, a sua narrativa, na verdade, sua construção da sua memória, marcada pelo posicionamento racista, né, por uma leitura racista da história. Ainda falta muito para devolver a grandeza, o que representou o nosso Barbosa, né? Barbosa recomeça para o Vasco da Gama, ele passa para Maneca, tenta lançamento longo na direção de Chico, dominou, girou, bateu pro gol, gol! A final do Vasco da Gama contra o River Plate ficou marcada para todo brasileiro da época e para o meu pai, que estava dentro do campo,
pela violência que foi o jogo. E estou dizendo violência porque foi violência mesmo. Eles não estavam esperando que o Vasco, que na realidade a máquina era o time do River Plate, e o Vasco surpreende e incomoda muito, quase faz o gol da vitória sobre o River Plate. Nessa final, o jogo foi muito duro, muito violento, então não bastava ser simplesmente um jogador que tinha técnica. Hoje, por exemplo, nós temos uma televisão que mostra as entradas duras e os jogadores são penalizados. Naquela época, não. Era jogo para macho mesmo, como se diria. Fala assim que foi um grande feito, até porque eles tiveram um gol legal no último jogo, na final, que, se eu não me engano, foi do Chico. Daí um jogador foi lá, eu não me lembro, assim, é muita história que ele contava, foi lá e arrancou o apito do juiz e o juiz voltou atrás. Então ficou 0-0. As pessoas falam, Barbosa carrega a cruz do Calvário. Eu falo, não, Barbosa nunca carregou a cruz do Calvário, ele carregava a cruz de Malta. O grande orgulho para ele era o troféu do Condor, aquele pássaro, né, do primeiro sul-americano de 48. Ele falou assim, foi um esplendor, foi uma verdadeira loucura. O Vasco da Gama é o campeão. Uma celebração emocionante dos jogadores do gramado. Jogadores que agora são heróis, e heróis são eternos. Atravessam o tempo na delicadeza das lembranças. Vivem e renascem nas histórias contadas de geração para geração. O Vasco da Gama é o campeão. O primeiro clube campeão sul-americano. Pode comemorar, torcedor cruzmaltino. O Vasco da Gama é o campeão. Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do herói de português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul deste Brasil. Tua estrela na terra brilhar e ilumina o mar. No atletismo és um braço, no remo és imortal. No futebol és um traço de união Brasil-Portugal. A festa do título, eu me lembro que eles desceram de avião, no Galeão. Aquela multidão, eles ficaram bobos, né? O Barbosa falou, caramba, isso é pra nós, será que não tem outro voo chegando? Alguma pessoa importante chegando em algum voo, né? Daí ele olhou para um lado, olhou para o outro, daí o pessoal falou, não, é tudo pra nós. Eles realmente achavam que era até outra manifestação política, qualquer coisa parecida, e não que era recepcionando o Vasco da Gama. E eles vieram de carros abertos do Corpo de Bombeiro e passaram pela Avenida Presidente Vargas. Meu pai tinha medo da gente ficar no meio daquela multidão. O pessoal gritava, Barbosa, Barbosa. Nessa altura eu fui lá ver com meu pai, com a minha mãe, o foguetório. Foi uma festa muito bonita. Os demais times aí do Brasil tem só que ouvir a história do Vasco, apreciar e lamentar que não seja o time deles. Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul deste Brasil. Tua estrela na terra brilhar e ilumina.